e a Ana vai falar, como que vocês se organizaram? É exatamente assim, como você falou, Perfeito, então. Augusto. O João vai fazer aqui os trâmites técnicos da informática e eu vou ficar com a parte teórica, né? Oral, na Perfeito, não, verdade. fica tranquilo, você tem o seu tempo, pode começar quando sentir a vontade. Obrigada pela oportunidade. Queria pedir desculpa pelo meu atraso aqui, né? Mas agradeço a oportunidade. Bom dia a todos que estão presentes, que estão participando, assistindo. A proposta da minha fala, ela vai se referir a um trabalho que nós estamos desenvolvendo na escola. Para iniciar, meu nome é Luísa, eu sou graduanda do curso de Filosofia na Universidade Federal do Tocantins e eu estou participando do programa de conhecido chamado como Residência Pedagógica. Eu comecei a atuar nesse programa tem um ano. Eu atuo nesse programa junto com meu irmão, que é o João Vitor. Somos filhos de professores, né? A minha mãe, assim, só para um parênteses, para contextualizar a nossa história na educação, a minha mãe foi professora do curso de pedagogia na universidade e meu pai foi aluno dela, né? E aí a nossa família inteira é uma família de professores. Então a nossa fala, assim, ela está no ramo da filosofia, mas ela vai ter um viés mais pedagógico, eu diria. Bom, contextualizando, quando a gente entrou nesse programa, em meados de 2020, a gente não tinha ainda, não estava ainda nesse período de pandemia, né? Tão alarmante. E nós não imaginávamos que teríamos que desenvolver um projeto nesse sentido, né? De dinamizar a educação, de ter que lidar com o ensino remoto, enfim. E aí entrou a pandemia, a gente teve que pensar, idealizar um projeto que casasse, né, com essas vivências, com essa dinâmica de ensino, com essas mudanças nesses paradigmas educacionais, né? E aí a gente pesquisando, né, nesse universo da cybercultura, da internet, das mídias digitais, a gente descobriu o podcast. Por que o podcast, né? Por que nós optamos por isso? Primeiro porque nós já havíamos tido experiências na universidade, né? Na nossa formação relacionada, já fizemos alguns projetos, atuamos em outros programas de monitoria de tecnologias digitais, a gente fazia esse tipo de material já, né? Já tínhamos experiência, e a gente viu que era uma ferramenta, né? Que estava se crescendo demais. Uma ferramenta não, mas um tipo de dispositivo, né? De informação que estava crescendo e sendo muito utilizado. E aí a gente descobriu que a gente poderia utilizar isso na sala de aula, que seria, né, vamos assim dizer, um projeto, que utilizaria dos recursos mais viáveis, né, para se trabalhar, se tratando de escola pública. A gente tem, como o João tinha falado, a preceptora, né, o termo, a gente tem uma preceptora na escola, né, na qual a gente atuou, e ela nos ajudava nesse sentido, nos auxiliando com relação às condições, né, sociais, socioeconômicas desses estudantes. E ela falou assim, olha, o aplicativo que esses estudantes mais utilizam é o WhatsApp, então, assim, tem celular, tem WhatsApp, o que a gente pode fazer é podcast. E aí, por quê, né, o podcast? O podcast ele era mais fácil, ele é amplo, e além de toda essa praticidade, né, de acesso, de equipamento, você só vai precisar de um microfone, né, de um áudio, todo celular, fazer chamada, receber chamada, ele já dispõe desses recursos, né, e ele vai consistir num arquivo, né, MP3, pode ser em outros formatos, mas é um arquivo de áudio, que a partir do momento que você baixa, você pode ter acesso a ele em qualquer lugar, né, você pode ouvir, o arquivo pode ter recursos de imagens ou não, né, ele pode ser um vídeo ou não, e ele também pode ser legendado. A informação contida no vídeo pode ser legendada. Então, a gente também pensou num recurso que fosse acessível, né, e que dinamizasse esse ensino, de se trabalhar, né, na educação, se trabalhar com ensino de filosofia, enfim. Das metodologias que nós utilizamos as metodologias ativas, né, para fomentar essa participação dos estudantes, e um dos motivos que nos levaram a optar pelo podcast também é que quando nós estávamos já atuando nas escolas e dinamizando essa relação com esses estudantes, a gente estava percebendo uma necessidade de fala, até também por conta dessa pandemia, da quarentena, do isolamento social, né? E aí a gente pensou assim, bom, o podcast, ele
nada mais é do que isso, né? A fala. E na filosofia, né, que a gente vai estudar essas áreas, esses ramos da linguagem, a gente pensou em desenvolver um pouquinho isso com esses estudantes, né? A gente fez questionários, a gente tentou criar mais ou menos uma sala de aula invertida, mas assim, como são se tratando de alunos do ensino médio, né, e ainda essas aulas elas se davam pelo Google Meet, né, via Google Meet, então vocês entendem mais ou menos como que funcionava, né, essa sala de aula invertida. A gente fez questionários, a gente apresentou nossos projetos, né, e a gente está com outros projetos também que a gente está intercalando, estudando, né, e dentro dessas metodologias que nós trabalhamos. Pensando nessas metodologias, como que nós conseguimos associar essas metodologias e o podcast na filosofia, né, na sala de aula? A gente foi atrás dos documentos norteadores, né, que são bastante problemáticos, e se tratando das competências e das habilidades previstas na BNCC, na área específica de filosofia, chega a ser grotesco, né? É quase que uma provocação. E a gente entrou numa série de questões assim chatas e até que burocráticas, né? Porque a gente vai precisar desses documentos norteadores para poder aplicar qualquer que seja a metodologia na sala de aula. E aí a gente viu que as competências gerais elas poderiam ser utilizadas, que elas iam contemplar o nosso projeto e também o ensino, né, de filosofia em um sentido mais amplo, em um sentido geral. E aí eu coloquei os três eixos centrais, né, das competências gerais que nós selecionamos para adequar o nosso projeto de podcast, que é um projeto, assim, a priori, né, de produção audiovisual. Então, ele vai se relacionar com o repertório cultural, com a comunicação, a cultura digital, tudo isso. A gente escolheu esses trâmites, que é exatamente isso que vai servir de base, né, para desenvolvermos isso, que é a questão da comunicação, né, esse diálogo entre os estudantes, a cultura digital, que seriam esses recursos, essas plataformas, essas ferramentas, e o repertório cultural, que é quando a gente vai tratar as temáticas e, né, os eixos, sejam de escolha da escola, de escolha dos alunos. Nós fizemos alguns questionários, né, como eu havia dito, e aí a gente havia, através da ajuda da professora, já previsto mais ou menos, né, como que seria a resposta desses questionários, a ferramenta e o aplicativo que eles mais utilizavam, que tinham maior acesso era o WhatsApp. A gente utilizou também no questionário para fazer um balanceamento, né, das dificuldades e como que nós poderíamos viabilizar o nosso projeto, né? Como que nós poderíamos dinamizar também o processo, né, da educação por meio desse ensino remoto. Como vocês podem ver, a maioria utiliza-se de celular, apesar de alguns terem o acesso à internet, né? O celular seria a ferramenta mais prática por essa questão de locomoção. Então, o podcast ele auxilia nessa própria produção em si, de você não precisar estar num local fixo, especificamente fechado ou pré-instalado para você fazer uma produção, né? Você pode se deslocar, se você tiver com o seu celular na mão, o fone de ouvido, o microfone, enfim, você faz uma gravação. E aí a gente foi vendo todos esses questionários, essas ferramentas, né, dialogando com os alunos, e nós desenvolvemos o nosso próprio podcast. Seria um podcast que nós, professores, nós residentes, né, fazemos, e aí a partir desse podcast que nós estamos levando e dinamizando o ensino de filosofia especificamente, eles vão produzindo os deles, né, o que eles querem tratar. O tema do nosso podcast é Meta Podcast, porque, né, tá aí de dentro da escola para além da sala de aula. O pessoal da filosofia já sabe, já pelo o próprio termo meta, né, já não precisa explicar. E esse aí é um design, né, que nós fizemos, do nosso. Se tratando do eixo central da nossa temática, que é relacionado ao Setembro Amarelo, se deu porque nós estávamos desenvolvendo esse projeto, e no Setembro Amarelo, como nós havíamos feito um questionário anteriormente com os estudantes, eles optaram por uma temática que se relacionasse mais com essas questões, eu diria, para nós aqui da filosofia, existenciais, né? E para eles queriam falar de felicidade, eles queriam falar de comunicação, eles queriam falar de existência, certo, errado. E aí a gente trabalhou no eixo da temática de felicidade, nós trabalhamos essa temática da valorização da vida, fizemos uma apresentação, né, na escola,
E aí, dos eixos epistemológicos dos quais nós trabalhamos especificamente essa temática, foi o epicurismo, a teoria crítica e a consciência. A gente escolhe alguns eixos temáticos para abordar, e normalmente a gente opta por escolher eixos, pelo menos dois eixos, não necessariamente opostos, mas que se dialogam, se contradizem, se contrapõem de certa forma, justamente para dinamizar isso, para expor exatamente o que é nesse sentido dialético da filosofia, além do fato de eu estar fazendo isso com o meu irmão. E aí é eu, meu irmão, aí somos nós, professores, estudantes, é a filosofia de um. Isso está promovendo muitos diálogos, muitos debates nas salas de aula, né, com esses estudantes, muitos questionamentos, está sendo bastante divertido, né, fazer essas temáticas. A gente escolhe, seleciona, a gente pega quais são os conteúdos que foram trabalhados e abordados naquele bimestre, faz um questionário no aplicativo do Canva, pergunta para eles quais eles optam, escolhem, e a partir daí nós vamos elaborar os nossos eixos epistemológicos para trabalhar aquele tema. E aí a gente opta por essa dinâmica de trabalhar temas que se dialogam, se contrapõem, se complementam, né, nesse sentido. Bom, a gente criou um canal no YouTube para divulgar esse projeto e também o podcast, né? Seria o nosso canal do podcast, é o canal da Residência Pedagógica, em parceria com a escola, né? Que é a escola CGTI Raquel de Queiroz. Centro Estadual Girassol de Tempo Integral Raquel de Queiroz. No E aí a gente já está com mais de 90 minutos de produção e eu acho que mais de 15 vídeos, 14, 15 vídeos, 15, né? Mais de 15 vídeos já publicados, mais de 90 minutos, né, de material didático elaborado. A gente está com material aí saindo do forno com esses estudantes, mas a gente tem muito material já produzido em formato de podcast aí nessa plataforma, né, a plataforma do YouTube. Esse aí seria um dos resultados, né, que nós tivemos, e aí a gente vai, nesses vídeos vão estar as aulas, vão estar os diálogos, os debates, os temas das aulas. Essas imagens que vocês estão vendo foi do dia do evento do Setembro Amarelo, que nós fizemos uma videoconferência, a escola organizou todos os alunos na quadra e fez uma videotransferência da nossa aula, né, virtual, através desse ensino remoto, para esses estudantes. Aí foram todos os estudantes do ensino médio que participaram e assistiram a gente aí do outro ladinho da tela, que foi o tema que eu apresentei aí, valorização da vida, foi essa temática. Bom, essas são as nossas referências bibliográficas, né, utilizadas, especificamente se tratando desse tema, né, da valorização da vida, do Setembro Amarelo, do projeto em si. E não mais é isso, pessoal. Está aí o contato do pessoal que participa do projeto, que está elaborando o projeto, né, que produziu os vídeos e ajudou a dinamizar a nossa participação, tanto na escola como até aqui também, né? E esse é o QR Code do nosso canal no YouTube. Então, para você ter um fácil acesso, é só você apontar o celular para a tela, que você já vai ter o acesso, já vai ser encaminhado diretamente para o nosso canal, né? Eu queria pedir que você se inscrevesse. Nós ainda estamos aí começando a criar nossa página no Instagram, né? Mas ainda não criamos. Então, a gente está com o YouTube e aí a gente está divulgando, né, o nosso trabalho, pedindo que vocês que tenham interesse, que estejam compartilhando e aproveitando, vendo, comentando os nossos conteúdos que foram produzidos por lá. Agradeço. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, João. Já coloquei a câmera aqui no QR Code, já estou aqui no canal de vocês.